Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre a pressão do vário. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Tem sempre uma estampa relacionada a voo livre que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Vamos falar sobre a pressão do vário. Mas não do jeito que a gente acha. Primeiro eu vou dar uma pincelada, porque assim, eu acho que você já sabe como é que o vário funciona. Tem vídeo aqui no canal explicando, mas de qualquer forma vamos falar sobre isso um pouquinho, pincelar um pouquinho isso aí. O vário, ele tem dentro dele um sensor barométrico que capta a variação da pressão atmosférica, mas não é dessa pressão que eu vou falar, tá? Mas de qualquer forma, ele capta essa pressão atmosférica e ele traduz em números, né, a nossa altitude e também a variação dessa altitude em metros por segundo, o quanto a gente está subindo em metros por segundo ou descendo em metros por segundo. Ele faz uns cálculos ali dentro dele, baseado no que ele está lendo de pressão atmosférica, né? E aí ele vai mostrando para a gente o quanto a gente está subindo, o quanto a gente está descendo. Além dessa função, claro, tem vários com GPS junto, registra voo, registra um monte de coisa. Mas o principal da gente saber é essa função, que é a básica dele, que é realmente ele mostrar essa variação da pressão atmosférica. E isso é importante para a gente por vários motivos, né? Para mostrar que a gente está subindo, para mostrar que a gente está descendo e mostrar a altitude que a gente está. Outra função, outra coisa que o vário ajuda a gente é centralizar a térmica. Porque você sabe aonde está a maior ascendência, você entrou em algum lugar, maior ascendência aqui. Então, você se mantendo aonde está esse pipipi alto, significa que você vai estar na maior ascensão. E aí você vai rodando dentro desse lugar e vai, através do som, se posicionando melhor aonde está a térmica, o que a gente chama de mapear a térmica. Então, o vário ajuda nisso, né? Muita gente fala assim, eu vou voar sem vário, eu voo sem vário, não tem problema nenhum. Dá para voar sem vário, tranquilo. Mas depois de uma certa altura, 1000 metros para cima, muitas vezes você perde um pouco essa referência aí, e num dia bem turbulento, se você está subindo ou não, ou se é um dia que está fraco a ascensão, naquele 0 a 0, o vário ajuda muito, porque quando você está perto do chão, você tem referência. Quando você está muito lá em cima, você não tem essa referência, né? No lift, por exemplo, você tem toda a referência, o tempo inteiro você tem a montanha do seu lado, você está percebendo se você está subindo ou descendo pelo movimento da própria vela. Então, não que seja dispensável o vário no lift, mas o vário no lift, ele é um bom apoio, mas não é essencial, né? Até para o voo de térmica, eu vou dizer que ele não é essencial, mas ele é uma ferramenta muito importante que ajuda muito, né? E aí vem para o tema do vídeo de hoje, que é a pressão do vário. E não tem a ver com pressão atmosférica. Eu ouvi relatos de várias pessoas falando o seguinte, que aquele som crescente agudo do vário causa uma certa aflição na pessoa. Então a pessoa associa muitas vezes situações de risco, né, termais fortes, por exemplo, com aquele barulho do pipipi. A maioria dos pilotos gosta, né? Tanto é que coloca como toque de telefone, né? Você está num lugar X aí, começa a tocar o telefone, começa pipi, 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 aí o pessoal fala roda, 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 né? Exatamente, porque tem alguns pilotos que associam isso a uma coisa legal, tá subindo, tá se mantendo no ar. Enquanto que outros pilotos acham que é um fator de tensão. Mesmo porque o barulho não é um barulho super agradável, ele é um barulho crescente. E quem já pegou termal acima de 5 sabe que o tom, né, em hertz desse barulho, ele vai para um negócio estridente, um negócio repetido mais rápido e estridente. Então é como se fosse aquele filme do Alfred Hitchcock lá, que faz...
É um som, eu não sei. Você me perguntar, você fala, Ricardo, quem foi que padronizou isso, né? Botou esse som no Vario e esse ser essa sequência. A lógica da sequência dele ser mais repetido e mais fino até faz sentido, porque você está ganhando altura e a pressão subindo, né? Quer dizer, numa velocidade mais alta. Então você tem duas informações: você ganhar altura e em metros por segundo mais rápido. Então a distância do tom, né? Ou seja, quando interrompe ele, diminuir essa distância e aumentar o tom, aumentar os hertz. Mas é muitas vezes fator de tensão. Eu não sei se para você é um fator de tensão. Se for, você me fala. Se é um fator de alegria ou um fator de tensão. Deixa no comentário aqui embaixo para eu saber se você tem essa aflição quando o Vario apita forte, quando cola o ponteiro, sabe? Quando vai lá no X metros por segundo, acima de 5, 6, 7, 8, 10. 10 eu nem imagino como é que é o barulho, porque deve ser um negócio... Deve ser muito louco. Cola o ponteiro, da VDO lá no Vario. Eu falo colar o ponteiro porque os Varios de antigamente eram os Varios usados em aviões, que o pessoal pegava de sucata de avião, que aliás eu tenho um que me foi mandado, foi presenteado, e ele não tinha som e ele só mostrava a variação em metros por segundo e com um ponteiro realmente. O pessoal usava isso em asa delta, acoplava na barra da asa delta ali esses tipos de Vario. E era de ponteiro. Alguns Varios hoje ainda tem graficamente um ponteiro que faz assim, né? Outros usam barra, outros usam só números, mas isso é questão do fabricante, de ver como é que ele quer que fique, como é que não fique. O fato é o seguinte, existe em quase todos os Varios, os mais simples não, mas os mais complexos sim, a forma de você mudar o tom, né? De você descer algumas escalas, para quem entende música, desce algumas escalas para deixar mais grave o som do Vario, para ele não ficar tão estridente. Não sei se resolve, mas de qualquer forma dá para você mudar esse tom e de repente não ficar aquele gritante, sabe? Que muitas vezes pode até irritar, né? Ou causar essa sensação. O fato é que a gente associa um barulho estridente e mais rápido, né? Mais tenso, a uma condição óbvio que está subindo mais. E quando isso acontece de uma vez, parece que você entra num estado de alerta. E talvez seja esse até o motivo. Né? Do tipo, fique esperto porque realmente está subindo agora, hein? Você está... o negócio tá subindo pra caramba. Outra coisa que eu vejo muita reclamação é com relação ao barulho da descida. Tem gente que desliga esse barulho, tem gente que deixa super sensível e tem gente que deixa lá com 2, 3 metros por segundo pro Vario apitar quando você está descendo, quando você está perdendo. Se você deixar em 1 metro por segundo, ele vai ficar bom quando você está descendo, porque normalmente você perde 1 metro por segundo quando você está voando, né? É o normal da perda da vela. Eu deixo o meu sensível, eu deixo por volta de 1,5. Eu gosto de saber quando eu estou descendo, né? Mas tem gente que não gosta, que fica aquele bom, e a pessoa começa a ficar nervosa, né? E aí o tema nosso vem a pressão desse Vario, né? Pressionando você para achar uma termal o mais rápido possível, porque fica aquele bom na sua orelha. Então, às vezes, o fator de tensão talvez não seja só o pipipi para cima, seja o bó para baixo, né? E esse também dá realmente uma tensão. Você vê como é que é? Só os barulhos aqui do Vario já causam uma tensão, né? É um fator de tensão no voo. Então, eu deixo ele sensível porque eu gosto, né, de saber que eu estou descendo. Eu não gosto de ser pego de surpresa, porque eu já tive Vario uma vez que eu deixei com 2,5, 3, não lembro, no começo, quando eu estava começando a voar. E aí eu tava de boa ali, o Vario quieto, tal. A hora que eu vi, eu já tava meio baixo, sabe? Deu uma dispersada, eu tava baixo. Falei, mas pô, o Vario não apitou para baixo. Mas é porque eu desci 1 metro por segundo e gastei a altura e nem tinha percebido. Então,
O que eu queria levantar, essa questão, era realmente dessa pressão que o Vario faz na gente, que o barulho do Vario, que o Vario causa na nossa pessoa durante o voo. Se você experimenta alguma coisa disso, coloca no comentário aqui embaixo, essa coisa do Vario para cima, do Vario para baixo, como é que você deixa a sua regulagem, né? Você deixa lá sensível para baixo, para ele apitar com 1 metro por segundo, com 2, com 0,5, sei lá. E se você também já mudou o tom do seu Vario para um mais baixo, porque exatamente você sentiu essa coisa, ou não, fala, não, isso aí não importa, não faz diferença. Uma coisa é fato. Pelo menos uma vez na vida, ou algumas vezes na vida, é legal você desligar o Vario e fazer um voo sem Vario. Só sentindo, só experimentando, sem compromisso, tentar enroscar termal, tentar centralizar termal sem Vario, para você entender como é que funciona e também para se um dia o Vario falhar, você não ficar totalmente dependente dele, não ser aquela muleta sua. Você ter uma certa experiência em rodar a termal, em subir, sem precisar do Vario, né? Então já aconteceu comigo, isso daí é uma falha de checagem, de eu não ligar o Vario na hora de decolar. E eu voei acho que uns 30 minutos sem Vario, uns 20 minutos sem Vario, e aí eu liguei o Vario no ar, né? Pode acontecer, o ideal é que não aconteça porque é uma falha de checagem, aconteceu há muito tempo. Nunca mais aconteceu, graças a Deus. Do mesmo jeito que podia ser um Vario não desligando, não ligado, podia ser uma conexão não feita, né? Então, sempre prestando atenção no checklist da decolagem. E aí, tente voar um dia sem Vario, porque pode ser interessante para você experimentar aí novas sensações e de repente eliminar essa tensão aí para fazer um voo mais gostosinho. Ok? Dito isso, então, se você tem alguma coisa a acrescentar a esse vídeo, deixa aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito, se torne membro se você quiser, porque ajuda o canal. Me segue no Insta, que o Insta é importante para poder divulgar eventos por aí, estampas da loja, essas coisas. E a página Falando de Parapente fica lá esquecidinha, mas em algum momento eu mexo nela, tá certo? Vou pedir para você entrar na loja para ver as novidades, sempre tem novidades. E eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!